Olá, bom dia a todos. Antes de mais, obrigado por se juntarem a nós neste webinar que será para tratar e discutir. O meu nome é Daniel Vasconcelos, eu sou o responsável do Serviço de Apoio ao Licenciamento, o Inesctec, e além disso sou embaixador para Portugal da iniciativa e do programa da Comissão Europeia do European IP Helpdesk e, portanto, estes temas são temas com os quais lido todos os dias, mas tenho o prazer de ter comigo dois convidados que poderão falar muito melhor e muito mais sobre este tema, e vou começar por apresentar o Luís Ferreira. Luís Ferreira é agente oficial de propriedade industrial em Portugal e é também patent attorney com a qualificação EQE. A nível de background, o Luís tem a licenciatura em Engenharia Eletrotécnica, portanto alguém que pelo seu background tem vindo a trabalhar muito esta parte do software e como é que se pode proteger por patente. Portanto, é alguém que lida muito perto com os pedidos, mas não só na sua defesa, até noutras instâncias superiores, e conhece bem o valor deste tipo de direito de propriedade intelectual. E tenho também o prazer de contar com a presença do Paulo. O Paulo foi cofundador e é CTO da Fitzai, uma empresa que talvez muitos de vós conheçam e de enorme sucesso. O Paulo também já teve outras funções, portanto também esteve associado ao programa Carnegie Mellon e Portugal, e teve antes disso vários projetos com a ESA, com a Microsoft, com a Siemens, e está muito habituado a trabalhar o software do ponto de vista da indústria. Portanto, traz-nos aqui uma perspectiva de como é que as empresas olham para estes aspectos da propriedade intelectual ligada a... Em todo lado, nós estamos computadores, telemóveis, mas o software, para quem o desenvolve, sabe que é ali composto por várias camadas, desde o código-fonte até back-end, front-end, etc. Pode ser uma app, pode ser algo que acedemos remotamente, e tudo isto tem implicações, portanto, aqui na parte da propriedade intelectual. Por um lado, nós vemos aqueles rankings todos os anos de número de pedidos de patente aumentar nesta área, por aquelas empresas que nós conhecemos, assim do dia a dia e também das bolsas, mas por outro lado também a utilização de open source e outro tipo de ferramentas também tem vindo a aumentar, e a sua adoção da indústria é cada vez maior. Tudo isto tem vantagens e desvantagens, e vai ser exatamente isso que vamos estar aqui a discutir, e esperamos que ao final do webinar todos vocês levem para casa algumas coisas na qual devem refletir e algumas dicas. Pronto, e eu começo a primeira pergunta, talvez ali para o Luís, que é que quando se fala aqui em propriedade intelectual, automaticamente na cabeça de muita gente surge patentes, ok? E depois existe aqui algum mito e algumas ideias que as patentes é só coisa dos Estados Unidos. Podemos proteger um software por patente? Como é que isso funciona? Prós e contras? Luís? Bom, vamos a isso. Sim, podemos proteger software por patente. Nós, neste setor, evitamos o termo patente software. É um bocadinho como aquela frase que nós dizemos um bocadinho a brincar, que eu não acredito nas bruxas, mas que lá ai. E as patentes de software é assim um pouco. Ou seja, nós acabamos por proteger invenções, ideias, projetos, mecanismos baseados em software, e acabamos por proteger esses mecanismos com patentes. E isso podemos lhe chamar patente de software, podemos chamar, como nós costumamos dizer no jargon, Computer Implemented Inventions, mas é a mesma coisa. Não vale a pena estarmos aqui a dar a volta. Portanto, sim, é possível proteger software por patente, mesmo que o nome que nós que demos a estas situações não seja necessariamente o melhor. O importante é percebermos isto. Há um mecanismo implementado em software, mesmo que não tenha intervenção em hardware, existe essa noção clássica, ou seja, um software que controla um robô, por exemplo, isso seria altamente patenteável, é verdade, mas mesmo quando é software, puramente software, ele é possível proteger por patente. Há áreas que são classicamente protegíveis por software, por patente, por exemplo, encriptação de dados, uma área perfeitamente patenteável, mecanismos de encriptação, mecanismos de desencriptação, mecanismos de distribuição de chaves, mecanismos de assegurar a confidencialidade das exchanges, de todos estes processos, não só o mecanismo em si de encriptação, mas todos os mecanismos à volta. Temos as questões de compressão de dados também, são mecanismos bastante bem patenteáveis, por exemplo, segmentação de dados. São aspectos muito patenteáveis. Já temos outros que por vezes podem ser mais discutíveis.
Por exemplo, na área médica, métodos de diagnóstico implementados por software, temos de ter alguns cuidados, a patentabilidade é preciso ser elegantes da maneira como apresentamos o problema, como apresentamos a solução. Métodos cirúrgicos, por exemplo, ou seja, software que auxilia dispositivos médicos. Esse método, esse software que está embebido nesse dispositivo médico tem que ter algum cuidado. Por exemplo, a simulação, ainda agora está pendente uma decisão no Enlarged Board of Appeal do Apple precisamente sobre isso, ou seja, até quando simular a realidade numa plataforma de software é patenteável. Inteligência artificial, temos aí algumas construções e podemos até depois falar um bocadinho mais sobre isso. Por exemplo, outra área que as pessoas usam muito hoje em dia, blockchain. A patentabilidade de blockchain não é fácil, ela tem que ser bem enquadrada. E depois temos áreas que são claramente muito difíceis de patentear ou praticamente impossíveis, ou seja, métodos de negócio, métodos financeiros, métodos de gerir risco financeiro, métodos de, aprendo agora uma decisão muito recente para gerir riscos na área de seguros. Isso acaba por ser mais métodos de negócio, maneiras de trabalhar, modelos de empresariais, modelos de negócio, e isso acaba por ficar fora da patente. E há muitas tentativas de embeber Temos de ter em conta também que as decisões e os critérios a nível europeu e americano são divergentes. Ou seja, o que é patenteável nos Estados Unidos não é necessariamente patenteável na Europa, e sendo que normalmente é nessa direção. Normalmente os Estados Unidos será mais flexível em alguns critérios de patentabilidade. No entanto, ultimamente, devido a algumas decisões de recentes jurisprudência, mais ou menos recentes, não são assim tão recentes, já têm uns anitos, o que acaba por resultar é que o critério americano é mais imprevisível. Ou seja, o critério europeu é baseado na tecnicidade, na tecnologia que está a ser patenteada, enquanto nos Estados Unidos há uma preocupação de não estar a patentear ideias abstratas, métodos abstratos. E enquanto o método europeu acaba por ter um outcome muito previsível, o método americano acaba por ser bastante imprevisível. Finalmente, eu acho que ainda há que ter em conta duas fronteiras que nós temos aqui nesta área muito importantes, que é com o segredo de negócio e com o open source. Ou seja, se eu vou libertar um código em open source e eu vou divulgar como se faz, a patentabilidade nesse caso tem que ser muito cuidada. E por outro lado, tem o outro lado da moeda, que é o trade secret. Ou seja, eu vou guardar no segredo da minha entidade, da minha empresa, do meu computador, o meu segredo, e eu não vou poder fazer a patente, porque a patente implica a publicação. As pessoas têm que ver a patente, vão ver como é que foi feita a invenção. E, portanto, estamos aí numa espécie de um triângulo das Bermudas entre o open source, o segredo de negócios e a patente, e temos que navegar com cuidado nesse triângulo. Ok, obrigado, Luís. E acho que destaco precisamente essa afirmação que fizeste de o importante é como se faz, não o que é que os benefícios do software, mas como é que o software funciona nestes aspectos, e pegava precisamente nessa deixa que tu falaste aí relativamente ao segredo industrial. Portanto, costuma-se dizer que o segredo é a alma do negócio, e muitas vezes as empresas trabalham com elevados níveis aqui de secretismo, e eu perguntava ao Paulo até que ponto é que o segredo industrial é útil na exploração de soluções a nível comercial. Eu diria que não só é útil, como é absolutamente crítico. O que é que agora, Paulo, como possível é mantê-lo, não é? Como é com Pita-Cola. Não, o que é que acontece hoje em dia? Hoje em dia, o software e a velocidade a que o software evolui é muito, muito rápido. E essa velocidade não é muito compatível, em geral, com o mundo tradicional das patentes, em que originalmente as patentes foram criadas como um mecanismo de proteger pequenos inventores, digamos assim, face a grandes empresas e a monopólios. E, na verdade, o que acontece hoje em dia, em particular na área de software, é que as patentes são usadas como arma de arremesso entre grandes empresas. Ou seja, se eu sou uma pequena empresa inovadora e quero mover-me rapidamente, em geral, é muito mais benéfico eu fazer trade secret, ou seja, eu tenho uma vantagem competitiva que eu quero aplicar rapidamente no mercado e quero manter segredo disso, pelo menos a curto prazo,
porque o que eu faço hoje vai ser completamente, digamos assim, obsoleto em 3 anos, 4 anos, 5 anos. Ou seja, na verdade eu quero me proteger mais relativamente ao meu secret sauce produto em termos de software versus a publicar isto para o mundo. O que é que acontece? Depois, à medida que uma empresa progride, especialmente se for uma empresa muito inovadora, e se começar a ganhar cota de mercado a nível mundial contra os incumbentes, tipicamente torna-se alvo de processos em tribunal ou de tentativas de dizer que de uma forma ou de outra está a violar determinadas patentes, estando ou não a ser isso verdade. Então o que é que acontece? À medida que as empresas evoluem, e por exemplo um bocadinho da nossa história é também essa, as empresas também tendem a criar um portfólio de patentes de tal forma a quando um competidor tenta dizer não, vocês estão a violar estas patentes, e muitas vezes eles nem sequer sabem, uma pessoa possa contrapor, ai não, vocês na verdade nugget importante negócio é mantido como trade secret. E se repararem, isto acontece não só como em termos de pequenas empresas inovadoras, como até de grandes empresas no mercado. Ainda recentemente o código-fonte do Windows XP, que é uma versão já obsoleta do Windows, aparentemente foi divulgada, e isto foi bastante controverso, porque apesar de ser uma versão muito antiga e obsoleta, aquilo ainda era garantidamente guardado para software. De modo em geral, e em jeito de resumo, o que eu diria é empresas que queiram vingar no mercado mundial, que tenham um produto altamente inovador em termos tecnológicos e do core que faz, tendem a manter isso como trade secret e não patentear. Mas à medida que a empresa cresce, depois o que tende a fazer é criar patentes à volta de diferentes aspectos do produto ou dos métodos que usam na sua oferta, de tal forma a poderem, na verdade, defender-se contra outros incumbentes no mercado. Ok, uma espécie de armadura, não é? Ou de moeda de troca consoante o negócio. Portanto, a patente e o portfólio de patentes como mais uma ferramenta no meio a par com contratos, etc. Eu posso dizer o nosso exemplo. Quando nós éramos muito pequeninos e tínhamos um produto, e ainda temos um produto muito bom que estava a vingar no mercado, ninguém nos ligava. A partir do momento em que começámos a ganhar uma cota de mercado significativa contra os incumbentes, contra a grande competição, na verdade são várias ordens de grandeza maior do que nós, começámos a receber cartas deles a dizerem, então aqui estas 100 patentes, vocês estão a violá-las, querem licenciar, e eles nem sequer sabiam se estávamos ou não a violá-las, mas preemptivamente têm aqui uma carta a dizer, venham licenciá-las, e isso tornou-se cada vez mais comum. E isso também mudou a nossa estratégia. Eu posso-vos dizer que desde o início do ano até agora fizemos o fill de 10 patentes, porque chegou à altura de, na prática, criarmos também um portfólio de patentes para podermos estar em pé de igualdade e lidar com essas circunstâncias. Ok, eu gostava de ouvir a opinião do Luís aqui relativamente à experiência que o Paulo aqui nos relatou, e é uma experiência que se ouve bastante na indústria, mas também, se possível, Luís, este é outro aspecto que o Paulo referiu muito importante, tem a ver com esta sincronização entre o tempo que uma empresa demora a desenvolver um software e depois o seu ciclo de vida, e o tempo das patentes, que não sei se é possível tu dares alguma indicação do tempo que demora a preparar uma patente, quanto tempo é que levará até ter uma decisão. Pronto, algo, se puder esclarecer, porque é algo que por norma não é referido, portanto comparar estas duas timelines e perceber de que forma é que as patentes e quando é que as patentes são verdadeiramente úteis para salvaguardar a propriedade intelectual, seja ela de uma empresa ou de uma universidade. Certo, vamos a isso. Quanto ao tempo varia um pouco, ou seja, há dois objetivos muito dispares numa startup nesta área, ou uma pequena empresa, que muitas vezes também são diferentes de uma grande empresa que atua nesta área. Eu não vejo isto como uma ferramenta para equilibrar as pequenas empresas com as grandes empresas. As grandes empresas usam as patentes como uma ferramenta de monopólio muito forte e fazem-no de forma muito objetiva, muito criteriosa, muito organizada, muito profissional. E temos de ter, como o Paulo estava a dizer, temos de ter cuidado e ter um plano para isso.
Quanto ao tempo que demora a ser compatível, eu acho que vai sendo, ou seja, o sistema tem 2 ou 3 aspectos importantes para nós. Um é, eu consigo fazer um pedido de patente, ele vai demorar 1 ano e meio a publicar, ou seja, isso dá-me tempo para trabalhar, dá-me tempo para desenvolver os meus projetos, sem a concorrência saber o que eu estou a fazer. A partir daí eu tenho 2 opções muito, muito diferentes. Ou eu vou acelerar porque tenho um objetivo de negócio e tenho orçamento para isso, ou eu vou desacelerar porque eu vou à procura de capital. Ou seja, muitas vezes é interessante para uma startup poder ter um processo que vai por uma via lenta, enquanto eu obtenho injeções de capital, enquanto eu obtenho investimento, enquanto o meu projeto vinga, ou ao contrário, eu quero que o projeto ande muito rápido e estarmos atentos e acelerar o processo de patente aí é importante. É importante saberem se estamos em modo lento ou modo rápido. Tipicamente, eu acho que nós conseguimos fazer um processo de patente, obter uma opinião positiva e, portanto, a partir daí faltam apenas umas formalidades finais relacionadas com a concessão da patente à volta de 2 anos. Menos que isso vai dar problemas com o tal ano e meio de publicação, ou seja, nós nunca recomendamos que essa publicação seja acelerada. Esse ano e meio muitas vezes é precioso para podermos trabalhar em segredo e fazer novos desenvolvimentos sem a concorrência se aperceber do que estamos a fazer. E podemos ir pela via lenta, ou seja, 4, 5, 6 anos, 7 anos, às vezes mais, que nos interessa a desacelerar o processo o máximo possível, enquanto obtemos clareza comercial e financeira para o nosso projeto. Mais rápido que isso, eu tenho ouvido algumas discussões sobre a questão, por exemplo, de inteligência artificial, obter patentes no prazo de 6 meses, fazer adiantamentos às publicações, mas eu basicamente estamos a queimar etapas e pode, em certas circunstâncias muito específicas, ser interessante, por exemplo, para obter uma injeção de capital ali naquele momento, mas de resto pagamos o preço de queimar essas etapas, enormemente na redução da proteção da patente, no âmbito da patente e na certeza legal que vamos ter da solidez dessa patente. Em certas circunstâncias, por exemplo, Singapura tem agora um processo rápido para a inteligência artificial, para pedidos de patente nessa área, em que nos garante 6 meses de processo. Pode, em certas circunstâncias, valer a pena, noutras é um risco muito grande. Portanto, eu acho que é possível fazer essa compatibilização entre os timings do processo de patente e deste mercado, mas reagindo agora às questões que o Paulo levantou, sim, isto é uma arma de arremesso, é uma arma comercial como são todas, ou seja, nós vivemos no mundo em que vivemos, tudo é mercado, tudo se compra, tudo se vende e as patentes não vão ser o grande equalizer, é um pequeno equalizer que permite que a malta mais inovadora, os projetos mais interessantes, mais tecnologicamente disruptores possam ter uma pequena proteção, mas isso não vai tornar uma pequena empresa grande, nem vice-versa, é mais uma ferramenta que nós temos que usar e pôr do nosso lado. Quanto aos portfólios, absolutamente crítico e essencial, e só há uma coisa que nos tem escapado a nós aqui em Portugal, é o licenciamento cruzado. Ou seja, o Paulo tem 10, eu tenho 10, juntos temos 20. E depois juntos 20, vamos falar com alguém que tem 20, vamos ter 40. Ou seja, há muito licenciamento cruzado a acontecer por aí, que nos ajuda nestas situações de ataques do que nós somos. Ora, isso tem a ver com associações empresariais, tem a ver com associações setoriais, tem a ver com uma rede que em Portugal nós tradicionalmente temos dificuldade em estabelecer, mas que é absolutamente essencial, porque realmente faz-nos ser muito maiores do que pareceríamos. Nós já temos essa experiência da malta parceria com uma mala de patentes a ameaçar-nos. E, por exemplo, o caso mais escandaloso das 1000 e tal patentes que nos estavam a assediar, nós verificamos que 300 e tal estavam válidas, todas as outras não estavam em vigor na Europa, ou sequer na Europa, muito menos em Portugal. E depois das que estavam válidas, nós fomos a ver apenas talvez meia dúzia pudessem potencialmente ser lidas como incluindo a nossa atividade. E então tínhamos feito uma proposta de acho que foi 300 mil euros de licenciamento anual. Nós fizemos uma contraproposta de 5 mil e eles perceberam logo que não era daqui que iam tirar grande coisa. Ou seja, passaram para a empresa seguinte. É o mercado, é o setor, é a economia, é mais uma ferramenta. Convém que trabalhe para nós e não para os outros. Sem dúvida, Luís. E até um exemplo bastante banal e que também fiquei surpreendido foi até de uma marca, não de patentes, o AdBlue, portanto que nós temos que adicionar nos motores a diesel, é detido por uma associação de fabricantes dos automóveis alemã, em que aquilo é uma solução de ureia, portanto qualquer pessoa essencialmente poderia fazer, é extremamente fácil, tudo bem, há algum controle, mas ali os fabricantes a partilharem uma marca entre si e conseguirem impor
um produto no mercado que facilmente seria alvo da concorrência. Mas eu vou tomando aqui ao mundo do software, que é o que nos traz cá. É inevitável nós falarmos do open source. Pronto, e aqui eu deixava aqui a questão ao Paulo, é como é que as empresas têm usado este tipo de ferramenta para acelerar o desenvolvimento e depois de que forma é que isto é compatível com a parte comercial. Qual tem sido a experiência da Fidzai, Paulo? Repara, hoje em dia o uso de open source e bibliotecas de código aberto é absolutamente essencial, não só para a Fidzai como para qualquer empresa, porque a razão pela qual nós conseguimos, enquanto indústria, colocar software tão rapidamente no mercado é porque estamos sobre os ombros de gigantes, ou seja, qualquer projeto, por mais pequeno que seja, usa bibliotecas variadas de 1001 fornecedores. O que é que acontece? Isso é excelente em termos comerciais porque permite uma aceleração muito grande do produto e da colocação do produto no mercado, mas comporta também um risco muito grande. Porquê? Um dos assets mais valiosos que qualquer empresa tem, especialmente no início, é na verdade o seu produto e o seu código-fonte. Se por acaso eu contamino o meu código-fonte, o meu produto, com bibliotecas do tipo GPL e semelhantes, eu posso ser obrigado a revelar todo o código-fonte do meu produto. Reparem, isso aconteceu, por exemplo, com os routers ASUS há uns anos atrás, em que eles estavam a usar open source, não diziam a ninguém. Entretanto, houve um conjunto de pessoas que descobriu que eles usavam Linux nos routers e obrigou-os, em tribunal, a libertarem todo o código associado aos routers ASUS. E, na verdade, foi uma das razões pelas quais, na verdade, eles se tornaram tão usados no mercado mais tarde, porque depois toda a gente fazia hacking desses routers. Mas pronto, dito isto, o que é que acontece? Uma das preocupações que eu não vejo muito comum em Portugal, mas que é absolutamente crítico, é tentar evitar a contaminação do nosso código-fonte, então, por licenças GPL e semelhantes a GPL. Isso também é muito importante do ponto de vista de capital de risco e de um possível investidor ou de uma possível aquisição. Aliás, nós já fizemos várias rondas de investimento. Com parte do processo de due diligence, uma das coisas que nos pedem imediatamente é um relatório de todas as bibliotecas de terceira parte, assim como as licenças associadas ao mesmo. Hoje em dia existem ferramentas que permitem automaticamente aferir quais é que são as bibliotecas que estão a ser usadas e os licenciamentos que existem de builds de software são feitas de tal forma a uma pessoa saber isso. E, na verdade, são esses relatórios que, na verdade, depois os investidores pedem. Isto ainda é mais subtil porque não é apenas uma questão de eu usar uma biblioteca que não deveria de usar no meu produto. Todos nós temos dezenas de developers nas empresas. Imaginem que nós temos um programador, um developer que chega e esse pedaço de código, na verdade, faz parte da propriedade intelectual de uma terceira empresa. E isto é super comum, toda a gente sabe que hoje em dia os developers fazem muitas cópias de software a partir da internet e isso está-me a criar uma liability imensa dentro do meu código-fonte. De modo que, tipicamente, estas ferramentas de verificação de licenciamento e de código-fonte estão também a olhar para o código e têm uma base de dados bastante grande por trás que calcula, na verdade, umas assinaturazinhas de código para garantir que, mesmo que seja código que tenha sido copiado de uma terceira parte, isso é sinalizado nestes relatórios e uma pessoa, antes de fazer uma release, caso seja necessário, então tem de ou usar uma outra biblioteca ou reescrever aquele pedaço de código ou garantir que efetivamente temos esse código limpo. De modo, estes relatórios, em geral, são pedidos não só por investidores ou potenciais compradores, mas em áreas chamadas business critical ou mission critical também são pedidos pelos próprios clientes. Eu posso-vos dar o nosso exemplo. Nós fornecemos software essencialmente para o setor financeiro.
sempre que nós vendemos uma licença e licenciamos o nosso software para um banco, tipicamente os bancos também nos pedem esta listagem e contratualmente nos nossos contratos de licenciamento nós temos de ter um conjunto de cláusulas que dizem nós não estamos a usar software open source que eventualmente faça o banco ser obrigado a revelar todo o código-fonte associado ao banco, que é esse a grande liability que eles têm. Imaginem, eu licencio o meu software a um banco, de repente eu tenho lá um pedaço de open source e o banco poderia levar um processo em tribunal fonte associada ao banco ou àquele produto financeiro do banco, coisa que os bancos obviamente não querem fazer, de modo open source é um grande acelerador das empresas, mas há um conjunto de cuidados que têm de ser tidos, nomeadamente garantir que estes relatórios existem e que nós não estamos a, digamos assim, poluir o nosso código-fonte. Completamente de acordo, Paulo. Nós aqui no Inesctec também temos feito isso, nós chamamos de Open Source Compliance, em que nós também procuramos é boa e que temos projetos e com prazos muito apertados, mas às vezes um passo em falso expõe-nos a riscos muito elevados no mundo industrial e mesmo no nosso é impossível e não devemos fazer. E se calhar eu agora passava aqui para uma parte mais de conselhos, portanto, que já nos aproximamos aqui da reta final desta sessão, infelizmente, que acho que havia tanto para dizer, mas mesmo assim, e portanto acho que já fomos desconstruindo aqui a ideia de que a propriedade intelectual é só apenas para as grandes empresas e as grandes multinacionais, mas não é? Existem aqui várias coisas que as pequenas e médias empresas podem fazer e assim em 2 minutos cada um de vocês, qual seria o conselho que dariam às PMEs que nos estão a ver neste momento? Talvez Luís? Começo eu então? Ok, eu. É assim, eu lembro daquele ditado quem não tem cão, caça com gato, ou seja, quem não é grande tem que ser mais criterioso, tem que ser mais ágil, tem que ser mais flexível, tem que ser mais rápido. Precisa avaliar criativamente o que é que nós temos, o que é diferenciador para nós e tentar proteger ao máximo essa diferenciação, o que nos torna especiais. Isso tem que ser protegido o máximo possível. É preciso aumentar o valor, é preciso aumentar a importância que damos à nossa inovação, é preciso evidenciarmos o que fazemos. Há aí muita coisa boa a ser feita, temos que a proteger e cuidar dela. Portanto, identificar com cuidado o que possa ser patenteado. Para bem o que é open source, o que é closed source. Ou seja, eu não gosto muito da palavra contaminar, acho que é mais uma questão que criar aí um ónus negativo, eu sei que já existe e vai continuar a existir, mas é importante separar bem o que é open source, o que é closed source, garantir que estamos a cumprir com os critérios corretos para fazer essa separação e ter cuidado com o que é segredo de negócio, o que é que não é segredo de negócio. Muitas vezes há matéria que vai extravasar a empresa, portanto, se vai saber, se vai estar divulgado, se vai ver, mais vale fazer o pedido de patente. Então, vamos protegê-la, essa inovação. Finalmente, há financiamentos disponíveis, até há pouco tempo havia um financiamento disponível pela, já agora fica aqui a sugestão à ANI, havia acho que era o aviso 1 e o aviso 4, muito interessantes, de momento estão fechados, que quem sabe podem voltar a abrir. Há apoios específicos para esta área, mais misturados, menos misturados com outro tipo de apoios, e acho que é possível navegar aquele triângulo das Bermudas entre o open source, um olho para o que está a acontecer lá fora, ou seja, para o mercado, para a infração, para a empresa grande ou maior, porque há sempre uma empresa maior que a nossa. Sem dúvida. Paulo, do teu lado... O meu principal conselho é esta questão da propriedade intelectual e proteção da propriedade intelectual não é apenas para grandes empresas, médias empresas. Isto é algo que deve ser pensado explicitamente desde raiz. Eu lembro-me, na altura que criámos a empresa, nós éramos 3 fundadores, ainda nem sequer tínhamos nenhuma linha de código empregado e estávamos explicitamente a pensar como é que iríamos fazer. E as coisas vão mudando ao longo do tempo, ou seja, o que é necessário fazer quando eu estou a começar é diferente do que é necessário fazer quando eu estou a make a mim, que é diferente de quando sou uma grande empresa.
e há várias estratégias que têm de ser usadas. Esta questão do open source e o seu uso é um grande potenciador do software, mas há que ter alguns cuidados, nomeadamente porque pode gerar problemas tanto do lado dos clientes, como eu mencionei, como do lado de potenciais futuros investimentos quando for necessário, se for necessário levantar capital ou até mesmo uma aquisição mais tarde. Por outro lado, como o Trade Secret tem um papel nisto tudo. Essencialmente, eu diria também o seguinte: quando eu decido fazer uma patente ou Trade Secret ou outro mecanismo, na minha cabeça eu devo ser muito explícito porque é que eu estou a escolher um determinado mecanismo. É muito comum, eu faço algum mentoring de empresas, também é muito comum ver empresas a dizerem eu vou patentear tudo isto, só tenho este conjunto de patentes. Uma pessoa resposta clara, não há uma estratégia por trás daquilo, está-se a fazer porque só viu dizer. A mesma coisa de Trade Secret, reparem, como eu vos estava a dizer, nós na Fidzai fazemos Trade Secret, mas também fazemos Open Source. Nós publicamos parte do nosso software em Open Source, porque queremos criar uma comunidade, isso também aumenta o engagement dos nossos próprios colaboradores, isso faz com que também aumente a nossa reputação no mercado, assim como fazemos patentes por outros motivos. Pensar porque é que eu estou a escolher um determinado mecanismo e quando é extremamente importante, mais do que o mecanismo em si. De modo, esse seria o meu último conselho. Ok, obrigado, Paulo. Luís, entretanto temos aqui algumas questões, eu vou então, acho que temos ainda tempo assim, se for rapidamente aqui para umas 3. Eu acho que a primeira que tenho é mais virada para aquilo que o Luís Ferreira disse, então é do António Bobo dos Santos, que pergunta se faz sentido estão a ser utilizadas e que poderiam ser licenciadas a terceiros. Luís, o que é que tens a dizer sobre esta ideia? É uma ideia... Tem mixed feelings, ou seja, a França fez isso com o France Brevet e de momento tem sido não muito rentável o projeto. Ou seja, nós temos de ter cuidado que o mercado de patentes exija, mas não seja o mercado dos restos. Ou seja, as patentes interessantes, as VCs vão investir, vão apostar nos projetos. As não interessantes muitas vezes aparecem no mercado e aparece a patente isolada do negócio, ou seja, o contrário que o Paulo estava ali a dizer, ou seja, ou há uma lógica de mercado, ou há uma lógica de negócio, ou há uma lógica empresarial, há uma lógica de produto por trás da patente, ou a patente sozinha é um mecanismo muito fraquinho. É um mecanismo interessante para trolls, é um mecanismo interessante para entidades não praticantes, por exemplo, o que o Paulo estava a dizer, o portfólio é interessante para defesa, mas é interessante para defesa quando a outra entidade pratica. Ora, quando a outra entidade não faz nada no mercado, quando a outra entidade basicamente está estática a ver o que é que consegue exprimir dos inovadores, dos empreendedores. Eu tenho muito pouca capacidade de contra-ataque para uma entidade que não infringe nada porque não faz nada. E é importante que esses mercados patentes não reforcem vamos chamar os trolls, as NPs, as Non-Practicing Entities. E por outro lado, também não fiquem ali um ónus de termos ali um estoque de patentes que ninguém quer, que é um peso para todos, para a economia, para o mercado, são monopólios que existem desnecessariamente. Ou seja, é importante fomentar esse negócio, mas é preciso casá-lo com o verdadeiro negócio, que não é o negócio da patente. Ou seja, a patente acompanha o projeto, acompanha o produto. Tal como tu e o Paulo já disseram, as patentes devem obedecer a uma lógica comercial, portanto, mesmo aqueles rankings dos pedidos de patente e afins são de interesse, mas o que é verdadeiramente importante são aquelas patentes que estão a proteger e a permitir que determinados produtos ou serviços sejam que está mais virada para aqui para o Paulo, que é que estratégias é que a empresa pode utilizar para garantir que a sua propriedade intelectual não é roubada quando os seus colaboradores saem. Portanto, aqui numa lógica daquele dinamismo os developers e não só, nas empresas de software, portanto, há muita dinâmica, as pessoas entram e saem, têm que olhar para o código e têm que fazer acessar muita informação. Como é que se gera isso, Paulo? Há essencialmente duas grandes estratégias. A primeira é a estratégia de fortaleza. Há determinados mecanismos tecnológicos que tendem a garantir que, embora as pessoas trabalham no código, estão a trabalhar
via máquinas virtuais, das quais não podem pôr nem tirar código, e na prática têm apenas um ecrã associado. Tipicamente, isso é associado a um outro conjunto de mecanismos chamados de DLP, que permitem detectar quando efetivamente alguém está. O que eu diria é que esses mecanismos não são eficazes do ponto de vista de prevenção, mas são absolutamente terríveis do ponto de vista de produtividade. Ou seja, é muito mais difícil, na verdade, os nossos developers, os nossos colaboradores serem produtivos e eficazes em termos de desenvolvimento de produto. Há uma série de empresas que usam esse mecanismo, tipicamente até mais ligadas à área do silício, ou seja, da microeletrónica. No mundo do software são um bocadinho menos usados. O que é que tipicamente é mais usado em software? Basicamente duas coisas. Quando são assinados os contratos e é feito os contratos com os colaboradores, haver cláusulas indenizatórias bastante elevadas no caso de ser revelado ou retirado, digamos assim, propriedade intelectual da empresa. Isso é super comum e acontece desde pequenas empresas até grandes empresas. E o segundo grande mecanismo que existe tem a ver com o que se chama Endpoint Security e DLP, que são mecanismos que tentam detectar se alguém está a levar código-fonte para locais não permitidos, por exemplo, para fora do terminal ou do computador do colaborador, se esse código está a ser enviado para outros locais, ou até se o próprio computador dos colaboradores está a ser comprometido, ou seja, é relativamente fácil alguém clicar num website e infectar um computador e, na verdade, essa infecção resultar basicamente em toda a propriedade intelectual que está nesse computador ser removida para uma terceira parte. De modo, os dois mecanismos mais usados de forma prática são esses dois. É DLP com Endpoint Security, mais cláusulas indenizatórias em termos de contratos com colaboradores. Ok, obrigado. É isso, o segredo industrial é bastante poderoso, uma ferramenta útil, mas é difícil mantê-lo e, portanto, obriga-nos a conhecer bem as ferramentas, e o Paulo elucidou muito bem estas duas ferramentas que estou certo que várias empresas poderão aplicar. Eu vou só aqui, há uma última questão, mas se não se importarem vou eu responder, portanto em teoria este poderá evoluir por si e o código ser mutável ao longo do tempo. Aqui a patente protege função, não o código é protegido por direitos de autor. Aqui estamos a proteger a arquitetura, portanto o conceito que está por trás disto e a forma como treinamos a inteligência artificial. Luís, tenho ideia que é essencialmente isto, certo? E depois também me perguntam como patentear blockchain na Europa. É uma área muito difícil, ok? É uma área muito difícil e que ainda aguardamos várias decisões. Pronto, não tivemos tempo para abordar esses aspectos, mas já sabem que é difícil proteger e alguma incerteza. Pronto, vamos então agora encerrar a sessão, agradecendo ao Luís e ao Paulo e os meus sinceros obrigados, porque não foi nada fácil, portanto, tanto o Luís como o Paulo têm agendas bastante ocupadas e disseram que sim de uma forma muito entusiasmada e as conversas que tivemos na preparação desta sessão foram espetaculares e o meu muito obrigado a ambos. Também agradecer a todos os que nos acompanham através do Facebook e aproveito também para divulgar então o próximo evento aqui da ANIC, será no próximo dia 22, com o tema O Papel do Escolab no Reequilíbrio das Assimetrias Territoriais, mais uma vez à mesma hora, ao meio-dia, cerca de 30, 40 minutos. Nós alongamos mais um bocadinho. Isso aí, como diz o clichê, somos a única coisa que separa muitas das pessoas do almoço, mas vamos encerrar assim, agradecendo-vos a todos mais uma vez. E a continuação de um bom dia. Obrigado.